Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do professor Alexandre Bueno e a gente vai conversar hoje sobre este tema aqui: projeções linguísticas, comparações, metáforas e esquemas de imagem. Eu vou trazer aqui alguns conhecimentos baseados na obra do professor Antônio Soares Abreu, meu orientador do mestrado, do doutorado, um grande cientista brasileiro da linguagem e da cognição, e vou compartilhar com você um pouco mais de detalhes a respeito desses recursos fantásticos que nós temos na nossa língua, que nós temos à nossa disposição. O primeiro que eu quero explorar é o da comparação. O professor Antônio Soares Abreu explora no texto dele, que eu usei como referência aqui, um trecho de Hamlet, que diz assim: frivolidade, o teu nome é mulher. Ó Deus, um animal sem raciocínio guardaria mais luto. O que ele faz aqui é comparar Gertrudes, né, sua mãe, a Níobe, a personagem mitológica que transforma em rocha, transformada em rocha que vertia água. E depois a um animal irracional para enfatizar sua decepção com o rápido casamento dela após a morte de seu pai. Então, vamos pensar comigo aqui o que é comparação, de fato. Comparação é colocar lado a lado dois elementos e destacar entre eles o que eles têm de semelhante e destacar também o que eles têm de diferente. A comparação é para isso. Então é isso que a gente vê aqui no exemplo de Hamlet, tá? E isso é um recurso interessante, é uma forma de projeção. Você projeta características de um elemento no outro, e aí você consegue estabelecer esses contrastes, essas similaridades, as diferenças, você consegue enriquecer sua linguagem a partir disso. E isso é um fenômeno cognitivo que nós temos, né, que o ser humano consegue ter, controlar e fazer, que ajuda na comunicação. Você consegue experienciar uma coisa a partir de outra. Então, quando a gente faz comparações, geralmente a gente pega um elemento que é mais comum, que é mais simples, como, por exemplo, um animal irracional, que é menos complexo, e compara ele a uma pessoa, a um ser humano, que é um ser mais complexo a propósito. Então, você pega características desse que é mais rústico, mais simples, mais concreto e aplica ou compara ao outro que é mais complexo. Tá? Esse é um caminho bem comum e uma das formas de fazer é esse tipo de projeção. Você projeta as características de um no outro, né? Como se você jogasse de um para o outro, né? De um domínio para o outro. Você faz isso também pelas comparações. É uma das formas de fazer. Uma outra forma de fazer é pelas metáforas, que é o que a gente vai ver já. Eu vou só finalizar a questão aqui das comparações, que a gente vê que no texto do Shakespeare tem a comparação com Niobe, tá? Comparando a mãe de Hamlet, a personagem mitológica, né? A comparação com animais e a comparação com Hércules aparece lá também para acentuar a diferença entre o seu pai e o seu tio. Tá? Não vou entrar em grandes detalhes aqui nesses elementos aqui dos exemplos em si, porque eu estou preocupado com os conceitos aqui neste vídeo. Então vamos adiante. O que temos agora são as metáforas. As metáforas são uma forma muito comum de projeção. A grande diferença entre a metáfora e a comparação é que na metáfora você diz que uma coisa é outra, e na comparação você diz que uma coisa é como outra, é como se fosse outra, é similar à outra, é parecida com a outra. Então, tá na linguagem. A metáfora a gente vai direto, faz uma projeção direta, linear. Então, a metáfora é uma forma comum por conta disso. Ela tem o domínio-alvo e o domínio de origem. O alvo é esse que é mais concreto, mais acessível, e o de origem é aquele que é mais abstrato. E essa projeção torna a linguagem mais concisa e mais poderosa. Olha só um exemplo aqui também de Hamlet. Conta-me logo, para que eu, com asas rápidas como a ideia ou como o amor, voe à vingança. Então ele projeta a velocidade das asas na rapidez que executará a sua vingança. Tá? Então é uma criação metafórica que é feita aqui
como se a velocidade da vingança tivesse asas, fosse rápida como se tivesse asas, tá? Então é um dos exemplos aqui que nós temos. Mas é muito comum usar metáforas, inclusive, para argumentar. Foi o meu tema de pesquisa do doutorado, inclusive, e você pode usar metáforas para poder tornar um conhecimento que é mais abstrato mais acessível. Como, por exemplo, nos estudos que eu fiz, era muito rico o uso de metáforas do mundo do esporte para falar de política. Então tem gente que fala, por exemplo, que o presidente da Câmara dos Deputados está fazendo o meio de campo durante a votação de um determinado projeto de lei. Ele pega uma metáfora do mundo do futebol e aplica ao mundo da política. Então, é claro, é óbvio que não é um jogo de futebol o que acontece na Câmara dos Deputados, mas uma grande quantidade de pessoas no Brasil sabe o que é um jogo de futebol e sabe o que significa fazer o meio de campo. É a parte da articulação do jogo, é a parte do planejamento do que vai ser executado logo adiante no ataque. Então, quando você projeta essa ideia do futebol na política, quem não teve a oportunidade de viver acontecimentos dentro de casas legislativas, de casas políticas, consegue ter uma noção do que está acontecendo ali, tá? Então é um recurso linguístico que nos ajuda a nos comunicar melhor. E aqui eu tenho, para fechar esse vídeo, que é super rápido, mas é muito, muito rico em termos de conhecimento, é a questão dos esquemas de imagem. Isso aqui trata das bases cognitivas das projeções. De maneira geral, esquemas de imagem são formas que nós, seres humanos, usamos para organizar mentalmente a nossa experiência. Então eu estou aqui dentro de um quarto agora, um escritório. Ele é fechado, ele tem portas, ele tem janela, e para poder estar aqui dentro eu precisei entrar nele. Eu só usei o verbo entrar porque eu tenho esses limites físicos que separam a parte de dentro da parte de fora do quarto. Então, essa realidade física me força a escolher verbos, a escolher preposições, a escolher palavras para poder me referir a esse quarto, a esse espaço de maneira adequada. E a gente projeta tudo isso na linguagem também. A nossa linguagem reflete nossas experiências físicas no mundo. Então essa que é a questão da base cognitiva que nós trazemos aqui. Então eu vou trazer para você aqui 4 esquemas, a gente tem mais esquemas de imagem mapeados, mas os 4 mais comuns aqui, que são de percurso, que tem a ideia de começo, meio e fim, dirigido à frente, ao topo, abaixo, acima. Então é a base da metáfora, a vida é uma jornada. Então nós falamos, usando o esquema de percurso, por exemplo, para falar do tempo. Você fala que, eu posso dizer, por exemplo, tem uma expressão, né, que eu conheci a minha esposa lá atrás, em 2007. Eu casei com ela, né? Eu conheci em 2005, casei em 2007. Mas quando eu digo lá atrás, eu tô imaginando uma linha do tempo como se fosse uma linha espacial, como se fosse uma linha no espaço, né? E aí, se tá para mim lá atrás, 2007 está atrás, quer dizer que o presente é o ponto de agora e o futuro está à frente, dentro de uma organização lógica mental de percurso, como se a vida fosse uma jornada. Eu comecei lá atrás e venho caminhando adiante desde então. Legal isso, não é? Então essa é a forma de organizar o pensamento e é a partir desses esquemas que nós escolhemos as palavras para nos comunicar. É pelo jeito que nós organizamos toda a nossa concepção de mundo. E isso é cultural, isso é compartilhado culturalmente, né? Varia um pouquinho de cultura para cultura, mas esses esquemas de imagem são compartilhados por praticamente todas as culturas do mundo. E é claro, cada país, cada cultura mesmo, né, tem o seu jeito de pensar e isso varia um pouquinho. Então é relativamente estável que a gente chama na ciência. Não é escrito em pedra e imutável. Muito pelo contrário, isso aqui muda à medida que as nossas experiências vão mudando.
né? Então a gente pensa, por exemplo, quando eu falo pro meu menino, né, qual que é o gesto que você faz quando você atende o telefone? Ele tem 8 anos, né? E para ele atender o telefone é assim. Eu sou mais velho, para mim atender o telefone é assim. Eu sou da época que o telefone a gente pegava lá, aquele telefone que era linha fixa, né, com fio, e a gente precisava ir até o aparelho pegar e falar assim. Ele nunca falou assim, ele fala assim, geralmente uma ligação por vídeo, né, o telefone aqui, ele vem e fala. Então ele tá criando uma experiência diferente com os elementos do mundo, e isso vai se refletir muito adiante nos esquemas de imagem e no jeito que a gente lida com o mundo. Isso é gradual, leva muito tempo. Por isso que eu digo que é relativamente estável, não muda do dia para a noite. Outro esquema muito comum é o do equilíbrio, esse que eu mostro aqui, de força, de massa, de luz. Ele é baseado na nossa propriocepção, a experiência de equilíbrio estático e dinâmico. Tá? Então é por isso que a gente fala, por exemplo, que é preciso equilibrar as contas públicas. Esse equilíbrio é porque tem alguma coisa que está pesando demais e a gente precisa ajustar para poder parar equilibrado, né? Então, se você fosse falar de maneira puramente literal, equilibrar as contas públicas talvez não seria uma boa ideia, porque é uma metáfora. Contas públicas, né? A gente nem enxerga isso mais como metáfora, mas se você olhar do ponto de vista prático, é uma metáfora, porque o que tem equilíbrio são elementos físicos no mundo que se equilibram sobre seus pontos de apoio, né, usando a gravidade. Então é isso. O esquema de container é esse que eu comentei do quarto fechado, entre paredes, né, e a gente pode tratar de pares, unidades e tudo mais, e reflete a nossa experiência com elementos que têm esses limites, a gente chama de container por causa disso. Tá? Então é por isso que você diz que vai entrar no ano novo, porque é como se o ano novo fosse um container e você vai estar dentro dele. Força dinâmica também, a mesma coisa, né? Dinâmica de forças, na verdade. E eu vou caminhar para o nosso encerramento aqui, né? Já dei exemplos de direção, percurso, e o esquema de container está mapeado lá no texto, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Eu encerro por aqui esta aula e agradeço. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo encontro aqui. Um grande abraço.